não é? De maneiras iguais e dosadas, e às vezes os pais não fazem isso. Às vezes os pais passam, né, as preferências. Em muitos casos você vê o filho que é a cara do pai, né, e o sonho do pai era ter um filho homem, aí é uma tensão danada e não dá tanta atenção para a filha mulher. Então, essas questões são importantes para você que é educador. Será que você está fazendo diferente em termos de atenção? Será que você dá o mesmo amor? Como é que é em casa? Como é que é você em casa? E quando eles começarem essas discussões, você sentar com eles, né? Porque nessa idade você pode ainda colocar lá na cadeira do pensamento. Tem que ter um lugar, um corredor, assim como você vê em vários programas que passam aí, você vê em TV a cabo que tem educadores que passam umas coisas interessantes. E eu endosso o que eles passam. Você ter uma cadeirinha do pensamento num corredor, que não pode ser no quarto cheio de brinquedo, nem onde tem uma televisão, nem onde ele tenha contato com alguns estímulos que sejam favoráveis a ele. Então tem que ser um corredor que não tem nada, tem que sentar lá, tem que explicar. Mas atenção, é muito importante você sentar assim, se a criança tem 3, 4, 5 anos, na altura da criança, olho no olho, sem gritar, falar calmamente. Você vai sentar agora na cadeira do pensamento porque você brigou com a sua irmã. E senta lá. E geralmente o tempo que se marca, os minutos, é de acordo com a idade. Se tem 5 anos, 5 minutos. Se tem 7 anos, 7 minutos, tá? E quando terminou o tempo, ele vai tentar sair dessa cadeira. Você calmamente só pega ele e bota de novo lá. Sem falar nada, sem discutir. Tem criança que xinga, tem criança que bate, que sapateia, que isso, que aquilo. Não importa. Pega, conversa, não fala nada, pega ali, ó, só põe. Você já explicou antes o que aconteceu. E vai fazer as suas coisas, mas ligado se ele tá lá. Saiu, volta, tá? E quando terminou o tempo, chega e fala, olha, agora você pede desculpas para a mãe, desculpas para o pai ou para a avó, quem está educando, um beijo, um abraço. Aí se não pedir desculpas, ó, se não pedir desculpas vai ter que ficar mais um tempo aí nessa cadeira. E o tempo é o mesmo tempo de minutos que é a da idade. Se é 5 anos de idade, 5 minutos. Se é 4 anos, 4 minutos. 3 anos, 3 minutos. E assim por diante. Então, você precisa conversar. Ele geralmente, ele abraça, ele pede desculpas e daí sai dessa cadeira do pensamento. Então, o que acontece? Você precisa educar e reeducar. E a criança precisa ter limite. Porque senão ela se acostuma a fazer o que ela quer quando ela quer. Isso é bom para a vida dela? É claro que não. Você está criando aí um adulto que vai ter um problema muito grande, uma predisposição à dependência química. É uma coisa séria. É uma coisa que você precisa ficar atento, tá? No próximo bloco nós vamos estar falando sobre a criança e o palavrão, como é que a gente lida aí com essa situação, e também sobre a situação do filho único. Fique ligado, até o próximo bloco. A queda livre de emoção, um maremoto de sensação, uma tsunami de prazer. Eu e você vamos mergulhar em um sonho bom, deixa bater forte o coração e a energia envolver. Ria lá, barca aquático, ria lá, barca aquático. Sem combustível, nada funciona. Sangue é vida. Você pode salvar muitas delas. Seja um doador de sangue.
festa. No olhar dessas águas claras, de beleza rara, igual nunca se viu. Tem cabo folia, deixa a fantasia e vem viver a vida. Nas dunas de areias brancas, volta a ser criança, a rolar no chão. Cabo Frio, pura alegria, sol e energia, esse mar é demais. Praias lindas, povo hospitaleiro, verão o ano inteiro, terra de amor e paz. Na praia do Forte e no Boulevard Canal, onde o agito não tem hora pra acabar. Galera bonita, sangue bom e alto astral, Cabo Frio é sempre bom, é um paraíso tropical. Cabo Frio, pura alegria, sol e energia, esse mar é demais. Praias lindas, povo hospitaleiro, verão o ano inteiro, terra de amor e paz. Cabo Frio, pura alegria, sol e energia, esse mar é demais. Praias lindas, povo hospitaleiro, verão o ano inteiro, daqui não saio mais. Amigos, conversando com a Ana Maria hoje traz alguns temas importantes que vocês mandaram por e-mail, e se você que ligou agora quer fazer a sua pergunta, a sua dúvida em relação à educação, mande o seu e-mail para akuhl@ig.com.br ou o telefone para 2645-6509 ou 7811-2268. Pode também marcar sua consulta, sua dúvida, tirando suas dúvidas, porque educar não é fácil. E esses e-mails que vocês me mandam, eu torno a reforçar, são nomes fictícios, não são nomes verdadeiros, né? Porque as pessoas colocam, não querem que sejam os nomes verídicos e existe esse respeito em relação a cada indivíduo que manda aí sua questão e sua pergunta sobre essa privacidade. Porque o nosso objetivo aqui é ajudar e dar dicas, somente isso. E aí, respondendo, hoje nós falamos sobre a questão da mentira, sobre o roubo, falamos sobre as brigas entre irmãos e vamos estar falando também sobre a criança quando fala palavrão, né? A mãe aqui está desesperada, falando que o Sandro, com 4 anos, tá falando palavrão aí o tempo todo. E aí, principalmente quando chegam as visitas, aí ele solta aquele palavrão atrás do outro, aí os adultos ficam com aquele olho desse assustado, e aí começa a dar risada, né, porque acham bonitinho também, e aí a criança desata a falar todo o arsenal que ela escuta, né. Atenção, porque isso acontece também. Às vezes eu vejo lá em consultório recebendo pais, eles falando um monte de palavrão e falam, meu filho está falando palavrão por quê? A criança, ela reproduz o que ela vê, o que ela escuta, né? E há muitas coisas a gente observa em termos de educação que os pais, sem se dar conta, estão falando os palavrões e a criança está prestando atenção. Tanto é que a criança, quando ela é educada, que não pode falar palavrão, e ela escuta um adulto falar palavrão, ela fala na hora. Não pode falar isso, tio, não pode falar isso, tia. Por quê? Porque ela ouviu uma orientação em relação a isso. Então, a educação, ela parte sempre dos valores que o pai e a mãe passam. Então, se o pai e a mãe estão falando palavrão, como é que elas querem que os filhos não falem? Não tem como. Por isso que educar é uma arte, que os pais precisam se reeducar e ficar atentos o que eles estão falando, o que eles estão passando para essa criança. Porque o palavrão
ele vem porque a criança fala e vê um monte de adulto dando risada. Quando os adultos começam a dar risada, a achar engraçadinho, ele se acha e se sente o centro, o rei, o artista. Então veja só, é uma coisa importante para você que é pai, que é mãe. Não quer que aconteça palavrão, então primeiro você precisa estar passando isso. E também falando o que acontece, como é que as pessoas... Porque se todo mundo dá risada, está reforçando e incentivando esse comportamento. Então preste atenção no que está acontecendo aí em casa, se vocês dão essa atenção, se vocês reforçam. Porque sem querer, vocês incentivam esse comportamento. Outra questão que eu recebi é o e-mail do filho único, que é o José, que é outro nome fictício, de 13 anos, lá da Passagem, que os pais estão numa preocupação em relação à educação, porque estão sempre levando ele para aniversário, levando ele para ir na escola, pegando, né, esse comportamento, e ele tem 13 anos. E muitas pessoas estão questionando aí, parentes, se isso é certo, se isso é errado, se que é perigoso, não é perigoso. Olha, veja só, nós moramos numa cidade relativamente tranquila, então, e as coisas são perto, são próximas. Somente se você mora próximo à escola do seu filho, você pode levar e levando, mas com 13 anos você já pode direcionar, a criança pode caminhar, né? Se é perto, pode caminhar, pode ir de bicicleta, pode ir sozinho, pode voltar sozinho, às vezes ir num dentista, né? Ir em alguma aula que tem uma educação física, uma atividade aí esportiva. Então essas coisas você pode passar para a criança. Claro que você, para ensinar, você precisa fazer isso gradativamente. Faz a primeira vez, olha, acompanha, aí vê se a criança tem dificuldade. Agora é importante você criar a criança para o mundo, porque senão ela fica com uma dificuldade e um medo danado de poder viver, de poder sobreviver. E é difícil, porque geralmente o filho único, ele tem atenção total o tempo inteiro. E isso é complicado quando ele cresce, porque a vida não é isso. A vida é uma série de frustrações, uma série de decepções em relação a tudo, que você tem que aprender a lidar no decorrer aí do processo, senão você não sobrevive. Então você precisa educar o seu filho para o mundo, aprender a dividir, ensinar ele a dividir um brinquedo, ele a ganhar, a perder. Esses joguinhos que você tem de memória, né, que tem pares e tal, são jogos interessantíssimos em qualquer idade. Claro que a idade vai aumentando, você pode até ir aprimorando e colocando mais figuras em relação a isso. Agora, se você não ensina, a criança fica com uma dificuldade enorme em dividir. E a vida inteira ela está com pessoas e trabalhando para pessoas. Não existe nenhum trabalho. O que você me disser, qualquer tipo de atividade, qualquer trabalho, a pessoa sempre está lidando com outras pessoas. E a pessoa precisa lidar com essa coisa do dividir, do perder, do ganhar. E essas questões, esses valores, são passados para a criança, são ensinados. Se você ensina a criança só a ganhar, como é que ela vai lidar com o perder? O perder para ela significa que ela não presta, que ela é ruim, que ela não tem valor. A cabeça da criança é isso. Então é importante você passar para ela, olha só, jogo, tem dias que eu vou perder, que você vai ganhar, e tem outros momentos em que você vai perder e eu vou ganhar. E isso vai ser sempre assim. E não significa perder que você não tem valor, que você não conhece, que você não é importante. Significa que na vida é importante aprender a dividir, aprender a competir e participar da vida. E esse ensinamento quem faz é você. Não acostume seu filho sempre a ganhar, porque a vida não é isso. A vida é, pelo contrário, é você estar sempre aí lutando pelas escolhas que você faz aí na vida. Eu gostaria
de estar encerrando o programa de hoje com um texto interessante que é Escolhas da Vida. Eu vou ler para vocês porque é um texto que fala de uma forma interessante como é que a gente lida com as questões. E às vezes a vida ela é mais simples do que ela se apresenta. E a gente complica muito. Pense um pouquinho nisso. Olha só, esse texto fala do João. João era o tipo do cara que você gostaria de conhecer. Ele estava sempre de bom humor e sempre tinha algo de positivo para dizer. Quando alguém lhe perguntava como ele estava, a resposta seria algo: se melhorar, estraga. Ele era um gerente especial, pois seus garçons o seguiam de restaurante em restaurante apenas pelas suas atitudes. Ele era um motivador nato. Se um colaborador estava tendo um dia ruim, João estava sempre dizendo como ver o lado positivo da situação. Fiquei tão curioso com o seu estilo de vida que um dia lhe perguntei: você não pode ser uma pessoa tão positiva a todo tempo. Como você faz isso? Ele me respondeu: a cada manhã, ao acordar, digo para mim mesmo: João, você tem duas escolhas hoje. Pode ficar de bom humor ou de mau humor. Cada vez que algo de ruim acontece, posso escolher bancar a vítima ou aprender alguma coisa com o ocorrido. Eu escolho aprender algo. Talvez, toda vez que alguém reclamar, posso escolher aceitar a reclamação ou mostrar